Fala pessoal, Lincoln aqui. E esses vídeos agora, nessa série que eu vou fazer para vocês, é compartilhar algumas coisas que eu fiz na minha vida pessoal e profissional que me ajudaram a trabalhar bem na internet como nutricionista, tá? Uma pessoa introvertida como eu, uma pessoa séria como eu, como bastante gente fala lá no meu Instagram, nas redes sociais, que eu sou uma pessoa séria, mas mesmo assim eu consigo atrair uma boa quantidade de pessoas que acompanham o meu trabalho, gostam do meu trabalho e atender muita gente. O que eu vou falar aqui para vocês são coisas que deram certo comigo, coisas que eu aprendi, coisas que funcionam para mim, na minha perspectiva. Isso aqui não é uma cagação de regra, não estou impondo regra, não estou falando que nada é desse jeito, né? Mas eu tenho certeza que para alguns de vocês, principalmente para vocês que são mais introvertidos, né? Algumas coisas que eu falar aqui vão ajudar vocês a se desenvolverem como profissionais e tirarem algumas limitações que estão na cabeça de vocês, assim como eu tinha algumas limitações, algumas crenças limitantes, na verdade, que me impediam até de crescer. Então, para quem não sabe, eu moro no interior, né? Eu tinha ido embora para Florianópolis, fiquei uma temporada, não fui embora, na verdade eu fui para Florianópolis simplesmente para fugir do frio da região que eu moro aqui, que é uma cidade mais fria, Guarapuava, Paraná. É uma cidade fria e no inverno eu tava de saco cheio e eu fui para Florianópolis, tá? Durante o inverno. Não é a cidade mais quente do mundo no inverno, né? No inverno aqui do Brasil, mas era uma cidade muito mais quente do que aqui, e a gente foi para lá, ficamos 6 meses lá, por uma escolha simplesmente por questão de temperatura mesmo. E eu queria ter essa experiência. Isso é muito importante eu ressaltar, porque essa liberdade, tanto a liberdade financeira, mas também quanto a liberdade geográfica e a liberdade de horário são coisas assim que eu sempre quis na minha vida, desde quando eu comecei a faculdade. Eu sou nutricionista, tá? Mas eu sou formado em outras duas faculdades também. Eu me formei em administração e me formei em publicidade e propaganda, em comunicação social, né? E isso lá em 2009, 2010. Então, uma carga de anos aí grande também, né? E isso foi sempre uma das prioridades da minha vida. Trabalhar online, tá? Trabalhar na internet, com a internet, poder trabalhar o horário que eu quisesse, que eu estipulasse, que eu não tivesse ali um determinado horário na CLT da vida, que eu trabalhei de CLT também, mas eu nunca gostei disso, porque eu me conheço, eu sei os momentos do dia que eu estou mais produtivo, que eu estou menos produtivo, isso foi sempre uma prioridade na minha vida. E eu consegui isso, né, há alguns anos, trabalhando onde eu quisesse, né, poder de casa, sair da casa dos meus pais, peguei um apartamentozinho bem meia boca, bem ruinzinho, né? Com a vizinhança terrível, depois fui para um sobrado e agora construí a minha casa, estou na minha própria casa. Eu terminei a minha casa e fui para Florianópolis. Eu fiquei 40 dias na minha casa nova, cara. 40 dias e fui para Florianópolis para passar 6 meses lá. Fiquei 6 meses, chegou o verão, ficou insuportável de gente, muito cheio, né? Porque é uma cidade turística. Eu voltei para minha casa agora, a gente vai terminar alguns retoques, tá? E por que eu tô falando isso? Porque nós temos a percepção de que é necessário morar em cidade grande, é necessário morar em capital, em São Paulo, Curitiba, na própria Florianópolis, para você manter contato com pessoas, né? Para ter networking. Isso é uma das grandes falácias que passaram para você. Se você não tem o interesse de trabalhar com mídia, se você não tem o interesse de por exemplo, estar nas grandes mídias, realmente de estar como influencer, essas coisas, estar presente em eventos, se você não tem esse interesse de estar em eventos como pessoas, né? De trabalhar com isso, não faz o mínimo sentido você priorizar ir para uma cidade grande, para uma cidade aí que, se você é do interior, você sabe que a sua saúde vai estar em risco, porque não é algo legal. Eu sou uma pessoa, como eu já falei, acho que é a terceira vez que eu tô falando, eu sou uma pessoa introvertida, e para uma pessoa introvertida isso é complicado, você ter trânsito, você ter pessoas o tempo todo, assim, todo lugar que você vai tem fila, todo lugar que você vai tem muita gente. Então, assim, se você não é uma pessoa que prioriza o presencial, o evento, não tem necessidade de você sair da onde você está e ir para essa cidade, e ir para uma cidade maior. Eu moro numa cidade hoje de 160, 170 mil habitantes, uma cidade médio porte, mas eu tenho amigos que trabalham também online, morando em uma cidade de 3 mil habitantes, e atende muita gente online, porque o online ele permite que nós possamos fazer bons networkings, boas conexões. O que está acontecendo com esse negócio de networking hoje em dia, cara? Que tá muito chato isso. A gente vai para esses eventos, eu já fui para vários eventos, eu já tive essa percepção que talvez muitos de vocês tenham também. Eu já tive muito dessa percepção de que eu precisava estar presente em locais, que essas pessoas estejam, aquela coisa toda, né?
E toda vez que eu fui, eu sempre tive, sempre vou ter muita dificuldade de iniciar conversas, de chegar de uma pessoa do absoluto nada e começar uma conversa sem ter um objetivo. Sabe essas pessoas que começam conversas por nada? Essa pessoa não sou eu. Eu sou uma pessoa extremamente objetiva. Então, se eu vou falar com alguém, eu vou com algum objetivo falar com essa pessoa. Eu não sei jogar a conversa fora com um desconhecido. E eu sentia muito isso, porque eu ia nesses eventos, eu tinha que me esforçar para fazer isso, tal e coisa. Para conversar com determinadas pessoas. Eu comecei a perceber diferente. Se eu fosse bom, muito bom, eu conseguiria chamar a atenção dessas pessoas sem precisar estar lá chamando diretamente elas, né? Então, o meu foco foi, né, durante toda a minha vida, porque eu percebi isso, eu percebi que eu não sou aquele cara que vai chegar numa pessoa que é famosa, numa pessoa que é conhecida, uma pessoa reconhecida na área e puxar um papo ali, tentar arrancar alguma coisa. Eu só vou fazer isso se eu tiver um objetivo muito claro de negócio, um objetivo de comunicação, alguma coisa para fazer com aquela pessoa. Isso é que a galera tá confundindo muito. A gente vai para esses eventos, né, e percebe, a galera vai e chega próximo profissionais mais reconhecidos da área, né, as autoridades da área, tentando se aproximar e conversar. E, cara, essa galera percebe quando você é interesseiro. Você tem que entender uma coisa, networking não é simplesmente questão de você ser amiguinho da pessoa. Tem gente que está confundindo isso. O networking é uma amizade, né? Isso é, mais uma vez, essa minha percepção de como eu levo a minha vida. Se você não aceita essa percepção, se você tem uma opinião diferente, não me importa, parabéns, essa é a sua opinião. Não, eu estou compartilhando o que eu acho, tá? Se você acha que é de outra forma, tudo bem, cara. Faz do jeito que você acha. Na minha percepção, de uma pessoa um pouco mais fechada, networking é uma amizade interessada. E eu tenho que deixar antes do meu interesse por amizade, o meu interesse de negócios, o meu interesse de estar conversando com aquela pessoa. Porque se alguém chega até mim, tentando ser meu amigo, tentando isso e aquilo, a gente vai percebendo e tudo mais. Se eu percebo isso e depois de um tempo a pessoa chega em mim, pede alguma coisa, vai ficar desconfortável. Eu vou me sentir um pouco manipulado. E nos eventos a gente nota muito isso. A gente nota que as pessoas chegam nos caras, né, chegam nas mulheres, nos caras que são autoridades, ali caras, né, tanto homem quanto mulher, nas pessoas que são autoridades, chegam nessas pessoas querendo conversar e tal. Só que essa galera já sabe, eles estão saturados de interesseiro. Tem muita gente interesseira, tem muita gente querendo fazer projetinho junto. Só que essa galera tem muito mais a agregar do que aqueles outros, entende? Então, se você quer fazer um networking, se você quer fazer um contato profissional, você tem que ter alguma coisa para oferecer em troca, cara. Entenda isso. Existem algumas pessoas que são arrastadas, que a gente não entende como. Isso é que nem genética, tá? Isso é que nem ganhar na loteria. Algumas pessoas, elas têm alguma característica, alguma personalidade, eu chamo de furão, né? A pessoa que consegue se conectar com algumas pessoas e elas não têm absolutamente nada a oferecer. Mas as pessoas acabam gostando delas e vão dando oportunidades e ela vai sobrevivendo dessas migalhas de pessoas, de influencers, de pessoas mais famosas, dessas migalhas que as pessoas dão, né? Amigos da tal pessoa. A gente sabe quem são, essas pessoas acabam se aproveitando bastante dessa situação e tá tudo bem, cara, tá? A gente não tem que criticar essa galera, é o jeito deles, parabéns, deu certo pra eles e é assim. Mas eles sobrevivem dessa migalha porque aquela galera acaba deixando eles ali, entendeu? Só que com você provavelmente não vai acontecer isso, comigo nunca vai acontecer isso, né? Essa questão de ficar babando o ovo, jamais, né? Então assim, você precisa entender, na minha percepção, que o networking é uma amizade por interesse. A gente tem que deixar claro isso. E como que a gente vai deixar claro isso, cara? Quando você é muito bom em alguma coisa, nada melhor do que você se apresentar para uma pessoa e conversar com uma pessoa quando a pessoa já sabe quem você é, entendeu? Essa pessoa já sabe quem você é. Essa é a melhor forma. Isso me tomou, às vezes, cara, pensando 2, 3 anos para eu chegar num patamar de ir conversar com algumas pessoas, chamar Instagram da vida pessoalmente, eu ir conversar com essa pessoa e a pessoa já saber quem eu sou. Isso corta um caminho gigantesco.
porque eu não preciso me apresentar, eu não preciso falar o que eu faço, eu não preciso mostrar resultados. A pessoa já sabe quem eu sou, então ela já tem ali um conhecimento. Eu não quero dizer interesse, mas ela tem um conhecimento. Fica muito mais fácil. Então, a minha sugestão, né, se eu fosse falar para alguém assim, cara, eu tô introvertido, eu tenho um problema com isso, eu quero fazer networking, a minha posição é, cara, seja muito bom. Fortaleça a sua comunicação a ponto de a pessoa saber quem você é. E aí você fala, cara, mas Lincoln, pô, tô falando aqui com a pessoa, o cara é autoridade, o cara não vai saber quem eu sou. Às vezes você tá mirando muito alto no início. Às vezes você não tá percebendo que pessoas próximas a você, próximas que eu digo não amizade, tá? Mas pessoas que estão mais próximas de você, você pode fazer um bom networking com essa pessoa e ir escalando e conversando e criando uma rede de contatos muito poderosa. Foi isso que eu fiz. Quando eu entrei na nutrição, cara, olha só como é que foi a minha história. Eu entendia que eu precisava acelerar o processo. Ia haver um evento lá em Balneário Camboriú, isso foi em 2018, foi lá em Balneário Camboriú. O que eu fiz? Eu entrei em contato com 5 dos palestrantes, eu não lembro quantos eram, mas 5 dos palestrantes eu entrei em contato e eu mandei mensagem na semana anterior. Durante a semana eu fui mandando mensagem, trocando ideia, pedi para repostar alguns posts e tudo mais, fui falando com aquela galera. O cara abriu o meu Instagram, ele viu quem eu era. Quando eu fui pro evento, e eu cheguei nesse evento, os caras deram uma palestra e tudo mais. Eu fui em cada um deles e fiz uma pergunta sobre o tema, fiz uma pergunta sobre alguma coisa, mas não em público. Não em público, não para ele responder para todo mundo. Porque tem que tomar muito cuidado com esse negócio. Às vezes você acha que está arrasando fazendo uma pergunta em público, né? E o palestrante ele pode sentir o ego dele ferido. Então, às vezes não é interessante. Às vezes é legal você chamar ele depois, né? Ter essa oportunidade. Se você chama ele depois, cara, e você teve esse passo a passo antes de conversar com ele durante a semana e tudo mais, você já vai abrir uma porta ali, entendeu? A pessoa já vai te reconhecer de certa forma. Então foi isso que eu fiz. Eu conversei com eles durante a semana, eu queria conversar com essa galera, eu queria fazer parte daquele grupo, eu queria entender como é que eles funcionavam, eu queria ter acesso a eles. Então eu fiz isso, depois eu fui conversar com eles, eu tive acesso a essas pessoas. E isso é muito importante, por quê? Porque quando eles me conheceram, eles sabiam que depois dali, cara, todo o contato que eu viesse a fazer com eles, já havia um interesse profissional por trás. Já havia esse interesse profissional por trás, porque eu não fiquei babando ovo, eu não fiquei comentando em fotinho, eu não fiquei elogiando, Não, velho, eu conversei e eu fui lá e chamei. Quando você foca no seu desenvolvimento, né, a pessoa abre teu Instagram, abre ali o teu portfólio, alguma coisa, e ela sabe o que você fez, isso é muito mais potente. É assim que você cria networking, é entregando mais do que você está esperando receber. Quanta gente trabalha de graça para outras pessoas, tá? Às vezes essas outras pessoas, essas autoridades, elas estão só testando até onde você vai, qual que é o seu interesse. Mas não, o que eu vejo nesses eventos, e olha que eu nem participo de evento, né? Eu não me considero um cara gigantesco, não, velho, eu sou um cara normal, sou um cara de boa. E às vezes eu noto que algumas pessoas têm interesse, né? Por eu ter uma quantidade relevante de seguidores, por eu ter um faturamento relevante, as pessoas acabam tendo interesse. Só que eles não notam que a maneira como chega para conversar não é interessante para quem tá do outro lado, cara. Entendeu? Às vezes você vai ver um cara, ou o cara tá querendo muito de você, ou ele tá querendo ser um pupilo, entende? Tipo assim, o cara quer chamar a tua atenção para você ensinar a ele, para trabalhar com você, às vezes ensinar a ele e tal. Mas qual que é o retorno que aquele cara vai ter sobre isso? Você tem que entender que as pessoas têm que ter um retorno, cara. E aí, o que eu vejo? As conexões mais fortes que eu tive, não foi nenhuma. Isso eu tô falando de uma pessoa que trabalha na internet. É 100% na internet, como eu já falei. Todas as conexões mais poderosas que eu fiz, foram todas pensadas. Entrei em contato com um cara aqui, vou falar com ele amanhã. Não, eu parei o meio de campo, eu produzi um determinado conteúdo, eu falei com determinada pessoa que poderia conhecer ela, para deixar bem clara para essa pessoa, a minha busca tinha um interesse, né, de nós dois fazermos alguma coisa junto que fosse bom para os dois, para mim e para essa pessoa. Isso é muito importante. Porque se você quer ser amiguinho, cara, os caras não vão te dar atenção. Os caras vão acabar te ignorando. Não é interessante, tá, sabe? As pessoas já sabem, quando você chega a um determinado patamar de visibilidade, essa galera não tá afim de ser amiguinho, entendeu? Porque é uma galera que tá leva muita paulada na vida, né? A galera curte dar uma punhaladazinha nas costas quando você tá escalando, então a galera fica muito receosa mesmo.
Você tem que entregar alguma coisa, cara. Não adianta. Networking é assim. Uma outra coisa que eu fiz, cara, tinha algumas pessoas que eu queria ter contato de negócios, eu queria ter contato e eu não ia conseguir. Eu não ia conseguir simplesmente porque eu não tinha algo a oferecer a ponto daquela pessoa se interessar por mim. E aí entra para mim a ferramenta mais poderosa, mas muitos de vocês não têm isso ainda. Eu tenho agora, eu consigo fazer isso agora, depois de anos de trabalho e tudo mais, eu consigo fazer isso agora, mas antes eu não tinha. Mas agora é simplesmente você pagar para estar no mesmo ambiente que essa galera tá. E aí eu não tô falando de evento não, tá? Evento, cara, evento é uma merda, é péssimo para você fazer determinadas conexões com determinadas pessoas. O evento ele tem que ser muito específico e com um objetivo muito claro. Quando você tem duas pessoas que estão começando, você tem uma pessoa que está no seu patamar, vocês estão no mesmo patamar ali, evento é até legal vocês se conectarem para ir juntos. Mas quando você precisa acessar pessoas que estão no nível acima, um nível que você quer estar, você eventualmente tem que ser muito bom ou você vai ter que pagar para ter acesso a essas pessoas. E aí que a gente fala de grupos de mentoria. Exemplo, eu faço parte de um grupo de mentoria em que a mentoria em si não me interessa, mas as pessoas, né, principalmente algumas pessoas que estavam fazendo essa mentoria, o contato com elas me interessava muito. Então eu paguei para estar nessa mentoria pela conexão com essas pessoas que estavam lá e não basicamente pela mentoria em si. Hoje, quando eu vou fazer qualquer mentoria online, eu entro pelas pessoas que estão, por causa das pessoas que estão, e não tanto pelo mentorado que está lá, tá? Que também pode ser uma conexão, mas principalmente pelas pessoas que estão. Você tem que entender o que é preciso você fazer para acessar pessoas que estão num nível acima, no nível que você quer estar. E aí, quando você paga uma mentoria, quando você paga alguma coisa, você filtra todos aqueles interessados, né? Todas aquelas pessoas que vão por interesse, tira essa galera e você filtra aqueles que estão ali por interesse mútuo, crescimento dos dois lados, todo mundo crescendo. É assim que se faz networking, cara. Não é indo em evento e conversando com a pessoa. Às vezes a pessoa conversa um monte com você porque ela está sendo educada, mas você não despertou nenhum interesse de negócios realmente, entende? Quando eu percebi isso, nossa, as minhas conexões melhoraram absurdamente. Eu comecei a fazer conexões com pessoas que realmente agregam para mim e que eu posso agregar. Porque, cara, a conexão é o seguinte, velho. Não é você receber simplesmente, é você conseguir agregar a esse cara a ponto desse cara comentar com outras pessoas. Entende? E aí pode chegar e espalhar o seu nome para vários outros. Aí que eu falo para você, às vezes você está querendo fazer networking com um cara que está, por exemplo, você está no nível 2, você está querendo fazer networking com um cara que está no nível 10. Sendo que você pode fazer um bom networking com um cara que está no nível 4, 5, que também está interessado em fazer networking com outras pessoas. No momento em que você faz networking com esse cara que está no nível 5, você consegue conectar, às vezes, o seu nome, se você for muito bom realmente, ou com o passar do tempo, o seu nome vai chegar nessas pessoas acima. Ou então, esse cara que é o 5, ele vira o 10, entende? Eu tenho contato hoje com algumas pessoas que quando eu comecei, né, quando eu entrei em contato com essas pessoas, né, falando essa metáfora ainda do nível 10, né, 5 e tal, eu tenho algum contato de algumas pessoas que vocês que acompanham o meu Instagram provavelmente até sabem do que eu tô falando. Quando eu comecei a falar com o cara, ele tava tipo assim, no nível 2 acima de mim, né, um nível 3 níveis acima de mim. Hoje, esse cara é o cara que tá, esse, não tem mais de um, mas falando especificamente de um exemplo, né? Esse cara tá lá no nível 10 e as pessoas entram em contato, porque eu percebo isso, entram em contato comigo para de alguma forma chegar até essa pessoa. Então, cara, dá uma segurada, vamos produzir mais, ser mais relevante para fazer essa produção de conteúdo e criar networking sustentável. Hoje eu moro no interior, né? Voltando à história do interior, porque eu não tenho necessidade de estar morando lá em Florianópolis. Eu não tenho necessidade de, por exemplo, estar lá na academia badalada, conversando com aquela galera. Eu não tenho necessidade para o meu negócio, para isso. Eu não estou buscando amizade, entende, com essa galera. Entende? A amizade é uma coisa que para mim acontece naturalmente. Interesse por negócios e networking acontecem proativamente. Você vai atrás para ter
networking. Amizade acontece, cara. Amizade, se bater o santo ali, tá legal. Não tem como você fingir. Então você consegue, sendo introvertido, você consegue, morando no interior, você consegue ter boas conexões se você seguir esse passo a passo aí. Se você primeiro ser muito bom e você começar a fazer conexões com outras pessoas também, não só com aqueles que estão no topo. Você precisa criar uma rede de conexões. Como que você faz isso? Sendo bom e agregando aos outros. Essa é a minha percepção, tá? Como eu falei para vocês, isso aqui não é uma cagação de regra, não é nada nesse sentido de tipo, é coaching, nada. São percepções que eu tenho da vida, as coisas da maneira que eu faço e que tem dado muito certo. Tem dado muito certo. Não tem necessidade de eu morar em São Paulo, porque toda vez que eu vou para São Paulo, eu adoeço em 2 dias, porque não é para mim. Eu gosto de acordar ouvindo passarinho, interior, aquela coisa, né? E essa é a minha vida, essa é a minha vibe, essa liberdade. Se você tem esse pensamento assim também, gosta de uma calmaria, né? Ou então quer participar de eventos, mas quer participar e voltar para casa assim como eu faço, eu vou lá, eu participo, aquela coisa, final de semana bombando, mas eu volto para casa, pro meu lar, para repor as minhas energias, né? Então é isso, velho. Essa é a minha percepção. Talvez aí você possa se beneficiar de alguma coisa que eu falei aqui. E também se tiver opinião contrária, tudo bem, né? Fazer o quê? Tô falando de mim. Como é que você vai ter uma opinião contrária sobre mim? Eu não tô falando que é assim que é, entendeu? Eu tô falando que é assim que funciona para mim, que pode funcionar para você. Ou que você pode aprender alguma coisa que eu falei aqui. Tenho certeza que se eu soubesse disso antes, eu teria me frustrado muito menos. Eu não teria ido embora para Curitiba, né? Porque eu fui embora para Curitiba e não teria quebrado, falido financeiramente lá, porque eu não consegui me sustentar naquela cidade. Eu morei de favor lá em Curitiba, porque achava que eu precisava morar numa cidade grande para ter mais conexões, para ter mais contato. E não é assim. Beleza? Um abraço para você.